De volta aqui no nosso Divã Social, nessa noite de quarta-feira, com o professor Rogério Quintela, falando sobre loucura, luta antimanicomial e saúde mental. Rogério, a gente falava sobre esse cenário macropolítico. Mas vem cá, dá para avançar com a reforma psiquiátrica ou está difícil? Se a gente pensar que não dá, é melhor, né, puxar o nosso, né, tirar a nossa carteira e botar debaixo da gaveta, né? Eu acho que a gente precisa pensar do ponto de vista micropolítico e macropolítico, né? Nós temos um movimento social que no Brasil, né, partiu dos movimentos dos trabalhadores de saúde mental, né, que evoluiu para a Lei 10.216 e hoje, infelizmente, depois do golpe, você colocou, acho que foi muito pertinente, você falar dos vários golpes, né? Um dos golpes é o golpe contra a reforma psiquiátrica que a gente vive hoje. Sim. A gente passa pelo golpe no pré-sal, em relação ao pré-sal, né? A gente passa pelo golpe da educação, né? Com o novo ensino fundamental, a gente passa também pelo golpe em relação às políticas de saúde mental que vinham avançando e que a gente precisa entender, pensar o contexto macropolítico, sim. Agora você como psicanalista, né? Você é psicólogo, professor universitário, mas psicanalista de formação. Você entende que a psicanálise ela tem um papel estratégico nessa produção, né, de uma sociedade mais progressista, de uma dialética mais ampla sobre a saúde mental e sobre a questão manicomial e principalmente numa dialética mais ampliada com a ciência também, com o modelo científico? Então, a psicanálise, sem dúvida, tem um papel fundamental, né? Nas transformações, nas novas formas de entender a loucura, né? Ela tem um papel fundamental nos efeitos que ela produz, não só do ponto de vista subjetivo de um tratamento psicanalítico, mas de um ponto de vista social e até político, né? Até porque, quando a gente fala em sujeito do inconsciente, quando a gente está tratando, né, de questões relacionadas ao papel de um sujeito na responsabilidade pelo seu desejo, né, quer dizer, isso cria efeitos sociais, isso cria, né, quer dizer, isso tem um papel político e não só isso. A psicanálise é um pensamento que abre várias vias de discussão no campo da política. Freud foi um dos grandes, foi o primeiro grande psicanalista que foi o primeiro a pensar a política e o social a partir da psicanálise. É um erro tomar a psicanálise como um dispositivo individualista, Elitista. como um elitista. É um erro. O próprio Freud, como eu ia dizendo, quando ele escreve Psicologia das Massas, o quanto isso é atual, né? A gente vive isso hoje. Infelizmente, né, nós ansiamos por mitos, nós ansiamos por pessoas colocadas no lugar de ideal, e quanto, né, como o próprio Freud nos ensinou, né, quanto mais a gente idealiza, quanto mais a gente mitifica alguém, maior o exercício da tirania. Isso é um perigo, né? Então a gente precisa a gente precisa trabalhar, né, de uma certa forma, desconstruindo as dicotomias, né, e trabalhando no sentido da dialética. No sentido, né, nesse sentido, a psicanálise é importante. O Lacan trabalha muito a questão da dialética, pela dialética do desejo, né? O inconsciente trabalha né, quer dizer, a concepção de inconsciente em Freud e em Lacan. Lacan vai fazer essa leitura, e o Lacan é um grande pensador da psicanálise que vai dialogar com diversos campos né, do pensamento filosófico, antropológico, político, né, social, né? Por exemplo, quando a gente fala em política, quando Lacan resolve mudar o eixo da concepção mecanicista, de uma certa forma, de libido, né, de pulsão, quando ele pensa a questão do gozo, da concepção de mais de gozar, por exemplo, como homóloga à mais-valia marxiana, ele está trabalhando a psicanálise num terreno muito mais da economia política do que da economia termodinâmica. E isso tudo utilizando um instrumento que é a escuta, né, que é um instrumento, uma tecnologia clínica que na realidade é super acessível e mais, de alguma forma consegue romper com a lógica da medicalização da vida.
né? É uma alternativa à escuta, ela é muito mais potente, subjetivamente falando, do que apenas uma remissão de sintomas como busca o remédio. Não é uma remissão de sintomas, não é uma prática prescritiva, e eu diria, talvez, melhorando ainda mais, né, mais do que uma tecnologia, ela é uma ética. Ela é uma ética da relação do sujeito com a sua questão, com a sua subjetividade, seja um neurótico, seja um psicótico. E ela produz efeitos importantes. Quanto à questão da medicalização, que também está de cabeça mergulhado nessa dimensão política da psicanálise, a psicanálise é um grande dispositivo desmedicalizador, porque ela surge justamente num momento em que a medicina assume um papel de primazia social e política, né, na sociedade do século XIX, né, ali aonde não há sociedade fora de uma regimentação médica, isso Foucault mostra muito bem, né, mas o Freud vem com a escuta. E ele vai operar uma escuta que não é uma escuta qualquer, não é uma escuta do blá blá blá, nem uma escuta do desabafo. É uma escuta do bate-papo, como nós estamos aqui, né? Ou como um amigo pode fazer com outro, um irmão, né? O terreno da escuta, do trabalho do inconsciente, né? E nesse sentido, Freud desmedicaliza. Por quê? Porque ele vai colocar, né, no âmago da questão não o saber prévio nem prescritivo, mas o saber inconsciente que está no discurso do sujeito. Então há técnica, mas muito mais ética. Muito mais ética. Ética não só no sentido do desejo, né, primeiramente, mas também no sentido político, né? Freud foi o primeiro, na minha concepção, nós estamos defendendo isso, né, foi o primeiro grande pensador a desmedicalizar. E hoje os efeitos políticos da psicanálise são visíveis. A gente trabalha hoje com psicanálise em extensão, ou seja, o que quer dizer que a psicanálise ela não está no âmbito de um consultório particular, né, como você falou, para as elites. Ela está, né, ela trabalha na rua hoje, ela trabalha no CAPS, né, é uma psicanálise aplicada. É uma psicanálise em extensão. E aí a gente tem que pensar a clínica como uma clínica ampliada, que vai, quer dizer, a psicanálise como outros campos de saber, né? Não só ela não é tudo, ela não dá conta de tudo, né? Nós nem se propõe a isso. Nem se propõe a isso, não é uma visão de mundo, né? Nem se propõe a resolver tudo, mas não ela, é doutrinária. Muito menos, né? Eu diria que ela é um discurso que produz novas possibilidades de discurso. Então, pensar a psicanálise aplicada no campo da saúde mental é também pensar o papel político da psicanálise na medida em que ela produz efeitos, né? Efeitos não só no ponto de vista do tratamento de um sujeito que está sofrendo, até isso é uma outra discussão também, a questão da loucura é um sofrimento, muitas vezes, né? Na maior parte das vezes, mas também não só no tratamento do sofrimento, mas também em diversas concepções. Por exemplo, a ideia de loucura sem avesso, nós trazemos a psicanálise, nós trazemos algumas concepções do Lacan, do Freud, né, para pensar justamente a dificuldade que muitas vezes o sujeito tem, seja neurótico, seja psicótico, de lidar com as suas questões, seja na fantasia, no lado do neurótico, seja no delírio do lado psicótico. Rogério, eu ficaria aqui a tarde inteira muito discutindo falar, psicanálise, saúde mental, é muito para falar. Eu acho que o nosso bate-papo, ele transcende um pouco apenas uma discussão teórica, né? A gente está aqui também trazendo a reflexão militante, né? A reflexão sociopolítica em relação à questão da saúde mental e da luta antimanicomial. Mas eu queria, principalmente como professor universitário, como um pensador da área, você falasse um pouco para os nossos telespectadores uma mensagem final sobre essa questão da saúde mental, fazendo aí uma pontuação sobre esse tema da loucura e da luta antimanicomial. Nós vivemos um momento muito grave, tanto na nossa política, né, na nossa micropolítica, nos trabalhos de saúde mental e nos trabalhos clínicos da clínica ampliada hoje, das políticas de saúde mental, quanto no plano macro. E o funcionamento, né, o movimento antimanicomial
né, que inclusive a psicanálise vai ter uma participação importante nisso também, né, quer dizer, há o movimento antimanicomial e há as concepções, né, psicanalíticas, as concepções filosóficas que também vão ser importantes nesse campo, antropológicas, né, mas nós vivemos um momento grave, tanto na nossa micropolítica como macropolítica, e nós dependemos, né, das transformações sociais. Nós precisamos continuar trabalhando pelas transformações sociais e não regredir, né, a discursos totalitários, não regredir a polarizações, porque se você parar para pensar, né, um pêndulo, quando você puxa demais para um lado, ele volta com toda a força para o outro. Então nós precisamos ter consciência nesse momento e desconstruir também essa dicotomia entre coxinhas e mortadelas, né, entre liberais e extrema esquerda. Nós precisamos construir um diálogo para reconstruir o nosso país. Por isso é necessário a consciência do voto. A gente precisa pensar com consciência em votar em políticos, em pessoas que têm projetos de desenvolvimento, projetos de inclusão social, para realmente transformar a nossa sociedade e também tocar na dimensão econômica, porque nós dependemos da macroeconomia, né? E a situação econômica é grave e ela, muitas vezes, na crise, muitas vezes se acha grandes caminhos para o retrocesso. Porque quando você diz que não tem recurso, né, você para de investir num determinado setor, o nosso aqui, o setor da saúde mental, quando você diz que não tem recurso, você deixa de investir e, com isso, você regride para uma concepção, no caso manicomial, que é muito mais simplória e muito mais excludente, muito mais produtora de sofrimento, muito mais despotencializadora, né? Então, precisamos, né, o recado que eu dei aqui é de nós agirmos com consciência, sem essa concepção de polaridades, né? Sem essa concepção de um tecnicismo puro no sentido de um especialismo, nem também, né, de uma radicalização, né, dessa polaridade. Então é isso, né? O recado que eu tenho a dar é que nós somemos forças e não trabalhamos no nível da destruição. Professor Rogério, obrigado por estar aqui hoje com a gente, partilhar esse momento importantíssimo. Hoje a gente falou aqui no nosso divã social sobre loucura, luta antimanicomial, saúde mental, psicanálise, mas, sobretudo, falamos sobre construção social, a responsabilidade que a gente tem em lutar, enfrentar essas práticas tão fascistas, manicomiais e de controle que não nos interessam mais. É preciso produzir uma sociedade democrática, liberta e, de uma certa forma, mais humana. Obrigado e até quarta-feira que vem. Canal 10 com você, em qualquer lugar, a todo instante.